Então, repetindo a questão 15, pessoal. Questão 15 que eu tinha corrigido erradamente na aula de vetores, na aula 2. Nós vamos refazer a questão 15, que eu havia cometido um erro na hora de colocar a massa do bloco B, tá bom? Então, vamos lá. Dois blocos A e B estão sobre uma superfície horizontal e lisa. A massa do bloco A é 4 kg e a massa do bloco B é 2 kg. Os blocos estão encostados lateralmente. Uma força de 18 newtons é aplicada sobre o conjunto diretamente sobre o bloco A. Esta força é horizontal. Qual a força em newtons que o bloco A faz no bloco B? Então, vamos ilustrar essa situação, pessoal. A situação é a seguinte: nós temos aqui um plano horizontal e nós temos dois blocos. Nós temos um bloco A e nós temos um bloco B. Então, está aqui a ilustração, bloco A e bloco B. Massa de A, vou anotar aqui, massa de A, 4 kg, massa de B, 2 kg. A situação é essa. E o problema nos diz que uma força de 18 newtons é aplicada sobre o conjunto diretamente sobre o bloco A. Então, essa força ela é aplicada aqui, ó, tá bom? Sobre o bloco A, sobre o conjunto, uma força de 18 newtons. Bom, pessoal, então a ideia é a seguinte: faça uma força de 18 newtons no conjunto, o bloco A faz uma força sobre o bloco B e o bloco B faz uma força sobre o bloco A. Então, vamos separar os dois blocos. Aqui, ó, bloco A e aqui, bloco B. Vamos separar, desenhar separadamente para você entender a dinâmica da resolução dessa questão. No bloco A, nós temos duas forças atuando. Isso na direção horizontal, tá bom, pessoal? Porque na vertical eu não vou nem analisar. Porque na vertical a gente sabe que temos a força peso e a força normal, só que essas duas forças elas se equilibram, elas são iguais, portanto a resultante entre elas é zero. Mas na horizontal nós temos essa força de 18 newtons nesse sentido e temos a força que o bloco B faz no bloco A. Então vou chamar essa força aqui de FAB, tá bom? Força de A em B, que é a mesma força de B em A, não é? E no bloco B, temos uma única força na direção horizontal, que é exatamente essa força AB aqui, tá bom? Mesmo raciocínio, na vertical, a força peso de B se anula com a força normal de B, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Força resultante no bloco A, vamos lá? Então, a força resultante no bloco A é 18 menos FAB, e isso tem que ser igual a massa de A vezes a aceleração. Segundo a lei de Newton nos diz isso, que a força resultante de um corpo é sempre a massa vezes a sua aceleração. No bloco B, temos uma única força na direção horizontal, que é exatamente esse FAB. Então, FAB é igual a massa de B vezes a aceleração. Então, observe, pessoal, que nós temos um sistema aqui, ó. Isso aqui é um sistema, tá legal? Bom, e nesse sistema, se somarmos as duas equações membro a membro, né? Você observa que a força AB vai ser anulada aqui, tá bom? Luiz, eu posso substituir as massas, massa de A e massa de B? Pode substituir. Se você quiser, nós vamos ficar então com 18 menos FAB, aqui vai ficar 4 vezes A, e na equação de baixo, FAB
vai ficar igual a 2 vezes A. Na outra aula de vetores, o meu erro tinha sido aqui, exatamente nesse passo aqui, ó. Eu tinha colocado 20A e não tinha encontrado a resposta. Até falei que a questão estava anulada, tá bom? Acontece, falta de atenção. Então agora nós vamos somar as duas equações, membro a membro. Observe que esse menos FAB vai cortar com esse mais FAB aqui, ó. Então nós vamos ficar com a seguinte situação. Desse lado vai ficar só 18, tá bom? Deixa eu andar um pouquinho com a tela aqui. Desse lado nós vamos ficar com 18. Continuando aqui em cima, ó. Desse lado nós vamos ficar com 18, do outro lado nós vamos ficar com 6A, pois somando esses dois termos aqui, ó, somando 4A mais 2A, nós temos 6A. E no lado esquerdo, o primeiro membro da nossa igualdade, fica só o 18. Conclusão, a aceleração vai ser 18 dividido para 6. A aceleração vale 3 metros por segundo ao quadrado. Bom, agora já é possível calcular a força de A em B, ou força de B em A, porque é isso que o problema nos pede. O problema nos pede para calcular em newtons a força, que é a pergunta do problema. A força em newtons que o bloco A faz no bloco B. E essa força que o bloco A faz no bloco B, é esse FAB que eu escrevi. Esse FAB aqui, ó, é exatamente a força que o bloco A faz no bloco B e que é a mesma força que o bloco B faz no bloco A. E essa força pode ser calculada, como você está vendo aqui, ó, pela massa de B, vezes a aceleração do sistema. Então, a força AB, a massa de B é 2 kg e a aceleração é 3. Portanto, tal força é de 6 newtons. Resolvido aí a nossa questão. Fiz questão aí de resolver de novo para vocês, pois na resolução lá eu tinha errado a questão. Ok, pessoal? Então, na verdade, o gabarito da nossa questão é a letra D, tá bom? É a letra D, que é a força que o bloco A faz em bloco B é 6 newtons, que é a mesma força que o bloco B faz no bloco A, tá bom, pessoal? Essas duas forças aqui, elas caracterizam um par de ação e reação. Lembrem-se que toda vez que você faz uma força sobre um corpo, o corpo faz a mesma força sobre você. Uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Tá aí, pessoal? Então, se ficou claro para você, dá um like aí no nosso vídeo, tá bom? Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu comentário. Se você tem uma outra maneira de resolver, deixe o seu comentário na nossa aula aí. Grande abraço, ficamos por aqui, até a próxima aula. Professor Luiz Antônio, do curso preparatório para as escolas técnicas e militares.